Bem-vindo ao Netcast, o seu podcast de variedades, de tecnologia. Hoje estamos aqui com a Karen, mais uma vez. E aí, tudo Cleiton, bem, Karen? Tudo bem? Beleza. Hoje vamos falar sobre um tema muito atual, um tema depois da pandemia ficou muito evidente nas nossas casas, né? Então, Karen, qual é esse tema? Hoje nós vamos falar sobre um tema tão esperado que é ansiedade, né? Assim como o Cleiton falou, é um tema que é importante para todo mundo entender o que é, até para auxiliar também quem está do lado, não somente a si mesmo, né? Exato. Então, é um tema de extrema importância. E nós estamos também aqui com uma convidada extremamente especial para nós, né? Já gostaria aqui de agradecer por ter aceito o convite de vir aqui conosco, que é a Késia, né? A Késia está aqui vindo falar sobre esse tema. E, Késia, se apresenta para nós, conta para a gente, né? Como foi que começou essa história, até onde chegou a ser psicóloga, né? Boa tarde, Karen. Boa tarde, Cleiton. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Então, eu sou Késia, eu sou psicóloga, né? Sou neuropsicóloga, sou formada em Rolim, nasci em Rolim, né? Eu sou a 7ª filha, né? O Gil era a 8ª, né? Eu sou a 7ª filha, né? De um casal de mineiro que vieram de Minas, né? Atrás de o Eldorado, né? O novo Eldorado que tinha por aqui, Rondônia. E aí eles vieram com 6 filhos, né? E eu nasci em Rolim, né? E meu pai é pedreiro, né? A minha mãe é do lar. E eu me ingressei na área da psicologia, né? Uma área apaixonante, né? É uma área que eu gosto muito, né? Eu gosto de gente, né? Eu sempre brinco com as meninas, se me colocar num local que não tiver gente, eu acho que eu fico depressiva, a psicóloga fica doida, entende? Não me chame para ir para sítio, não gosto, entende? Vou, né? Mas vou levar um livrinho, vou levar um colchão para mim ficar deitada lá, mas é só um período, não fico muito tempo lá, não. Então, minha paixão é gente, eu gosto de gente, gosto de conversar, gosto de ouvir, né? E essa área da psicologia é apaixonante, né? E é um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Falando sobre ansiedade, né? Que é um tema tão, né, atual e tão antigo, né? Porque isso acontece desde os primórdios, né? E é muito gratificante estar aqui com vocês. E obrigada pela oportunidade. Que bom. A gente agradece. Agradece a Késia. E a gente vai agradecer também aos nossos patrocinadores. Quem proporciona isso aqui pra gente é a Netway, provedor de internet para residências, para propriedades rurais, internet para empresas, links dedicados para o seu provedor de internet. Pode conversar conosco, Netway. E também nós vamos falar da Inksoft, né? Que é tão conhecida por entregar aquele produto de qualidade que você precisa para o seu escritório, para sua empresa, para sua casa. Se você precisa de um mousepad, um teclado confortável, uma cadeira gamer, né? Cartucho para sua impressora, toner, pode procurar o pessoal da Inksoft, que eles vão estar à disposição para atender vocês. E aqui na tela vai ter um QR Code, onde vocês podem escanear aí com o celular e tá entrando em contato diretamente com eles. Vamos lá. Késia, depois da pandemia a gente ouviu muito, e antes ansiedade era um tema que não estava na nossa porta, não estava na nossa casa, né? Uhum. Hoje, principalmente para quem tem filho, até a gente mesmo, nós profissionais, né? Está muito nítido, está muito atual essa questão da ansiedade. E o que é ansiedade? Cleiton, o que é ansiedade? Ansiedade é algo natural, que todo mundo tem, né? Eu tenho, você tem, a Karen tem, né? Porque nós nascemos com isso, né? O ser humano que não tem um pouquinho de ansiedade é preocupante, né? Porque ele pode ser um psicopata. Né? Isso é legal porque o pessoal hoje em dia usa esse tema ansiedade, eu tenho ansiedade, como se fosse uma patologia, né? Pois é, e não é, né? Porque o que acontece? Todo mundo tem ansiedade, né? O que vai diferenciar é o grau de intensidade desses sintomas, entende? Por quê? Se eu não tenho ansiedade, eu não me preparo, eu não levanto da cama, né? Eu não olho
tenho a rua para atravessar, né? Eu saio na rua à noite, sozinha, de madrugada, entende? Se eu não tenho ansiedade, por quê? A ansiedade, ela tem a função de proteção, né? É o nosso instinto de sobrevivência, né? E junto com a ansiedade vem o quê? Vem o medo, né? Porque a ansiedade e medo, eles ficam muito próximos, né? Porque se eu não tenho medo, então eu tenho comportamentos de risco, entende? Então, a ansiedade, ela tem que ter, porque se eu não tenho ansiedade, então eu não tenho motivação para agir, eu não sou impulsionada a fazer nada, entende? E se eu não tenho ansiedade, eu não me preparo para vir aqui, né? Você não se prepara para o seu netcast, né? A Karen também. Por quê? Porque a gente vai fazer o quê? É o fato que você se preocupa ali com a coisa. Isso. O que acontece? Quando eu tenho uma ansiedade normal, natural, essa ansiedade faz com que eu me organize para aquela situação que eu vou enfrentar. Entende? Mas quando ela é desproporcional, ela me bloqueia, ela me paralisa. Entende? Então, qual que é a diferença entre a ansiedade natural e a ansiedade patológica? Né? A intensidade, a recorrência desses sintomas, né? Se for desproporcional à situação que você está vivenciando, então ela é patológica. Entendi. Olha só. E quando é que a gente começa a perceber que tá saindo ali fora da linha o nível de ansiedade? Pra gente conseguir começar a diferenciar, olha, agora eu preciso de ajuda, né? Karen, quando começa a paralisar você, entende? Então, se a ansiedade começa a bloquear você para sua vida acadêmica, para sua vida social, para o seu trabalho, então é momento da gente rever, né? É momento da gente pensar como que está esse nível de ansiedade. E qual que é o fator de risco que você associa à ansiedade ali? E a gente pode colocar informações genéticas, né? E fatores do ambiente também que a pessoa está inserida, né? Uhum. Os fatores que contribuem, né, para que você aumente essa ansiedade são vários, né? Pode ser genético, né? Às vezes a criança herda do pai e da mãe aquela ansiedade, né? Às vezes é o ambiente, é muita pressão no trabalho, é muita pressão no estudo, então a pessoa aumenta esse nível de ansiedade, né? Tem a questão do histórico de trauma, né? Às vezes a pessoa sofreu um trauma, então ela vai ter uma espécie de ansiedade associada àquilo dali. Entende? Isso daí é o que o pessoal chama aqui dos gatilhos. Isso. Que quando acontece uma situação que remete àquele trauma, né, que a pessoa teve, aí dá a crise. Dá a crise, né? E aí a gente chama isso de transtorno de estresse pós-traumático, né? Que a pessoa associa. Ela viveu uma situação traumática e aí toda vez que ela pensa naquilo dali, os sintomas de ansiedade são muito intensos. E aí bloqueia ela. Aí ela não vai, aí ela não aparece, né? Ela fica se resguardando. Ela Então, não consegue viver. Basta pensar que o sintoma já vem. Com certeza, porque o nosso cérebro, Karen, ele não sabe o que é real e o que é imaginário. Quem tem que dizer para ele quem que é somos nós, né? A gente que diz. Eu sempre trabalho com meus pacientes assim. Eu peço para eles pensar que o cérebro deles está fora do corpo deles, entende? Por quê? Porque a gente precisa passar comandos. Como o meu cérebro ele é muito primitivo e ele não sabe o que é real, o que é imaginário, então eu que tenho que passar. Quando ele associa uma situação, né, eu que tenho que elaborar aquilo dali e falar para ele, passar o comando do que está acontecendo aqui fora, entende? Quando ele engatilha essa situação traumática, e aí o que acontece? Os sintomas de ansiedade vem de forma muito intensa, né? Aí a pessoa tem lá taquicardia, né? Tem muito medo, né? Aproveitando Já ouvi que essa taquicardia dá uma sensação de morte, né? A pessoa
imagina que tá morrendo. Diz que tá falta de ar, todo sintoma que estivesse tendo um ataque de coração mesmo, né? É a mesma síndrome quando dá um crise de pânico. Isso. O ataque de pânico é um episódio, né? E a síndrome são vários episódios que a gente chama pra gente diferenciar, né? Mas voltando lá, só pra gente concluir os fatores associados à ansiedade, tem as questões das doenças físicas, né? As questões, as mulheres, por exemplo, né? O hormônio, a pessoa que vive uma situação de uma doença crônica, de dores crônicas, ela também está muito propensa a ter uma ansiedade. E tem as pessoas que usam droga. Tem pessoas que usam drogas para tirar os sintomas da ansiedade, né? Eu ouço muito isso, né? Quando eu uso uma droga, eu fico leve, eu fico tranquila, os sintomas passam, né? Mas aí a gente acaba criando um outro problema, né? Que é a dependência, né? E o gênero, né? As mulheres têm 2 vezes mais propensão a desenvolver os sintomas de ansiedade, Olha né? só, essa informação é legal. Aí você me pergunta por quê, né? Porque nós mulheres desenvolvemos, né? Até nisso a gente tem que ganhar mais essa. Por quê? Porque nós temos TPM, né, Karen? Nós temos desregulações hormonal, a gente tem período pré-menstrual, a gente tem gestação, a gente tem pós-parto, a gente tem entrada na menopausa, e tudo isso trabalha o quê? Os nossos hormônios. E analisando até pelo fato da mulher, né? A mãe, ela nasceu para ser... Muitas, né? Sim. Preferem ser mães, né? Então, ela tem que se preocupar por ela e pelo filho, né? Pelo dependente ali, né? Sim, né? E muitas funções, né? Que a mulher exerce, né? E ela aí... tem que se preocupar por ela e por outra pessoa. E por outros, né? E aí, né? As questões fisiológicas mesmo, né? Que a gente tem, nós nascemos com isso, né? Aí falando sobre, a gente tinha entrado nos sintomas, né? A gente costuma dividir os sintomas de ansiedade em 2 partes, né? Os sintomas emocionais e os sintomas físicos, né? Os sintomas emocionais é medo, é vergonha, é tensão, tristeza, né? A pessoa perde a esperança, ela evita lugares, ela evita pessoas, né? Tipo a fobia social, né? A pessoa tem medo de se relacionar, né? A fobia específica, né? A pessoa tem medo de algo em específico, né? Algum animal, algum inseto, alguma coisa assim. E aquilo que você falou, que são os sintomas físicos, né? Que aí todo mundo conhece, né? Taquicardia, né? Tontura, formigamentos, suores nas mãos, né, nas partes mais periféricas, mãos e pés. Tem pessoas que têm diarreia, né, tem alteração do sono, né, tem suor excessivo e tem a sensação de desmaio, né. Essa sensação de desmaio, ela é muito mais comum quando se tem um ataque de pânico, né, que a pessoa pensa que vai morrer. Né? Eu sempre digo para meus pacientes, ninguém morre de ansiedade. Não existe evidência científica para isso. Ele vai morrer de outra coisa, de ansiedade não. A coração quase dispara. Dispara, porque quando a gente tem um ataque de ansiedade, o que o nosso cérebro, eu já disse que ele não sabe o que é real e o que é imaginário, certo? Então, quando a gente tem uma situação, a ansiedade ela vem para proteger nós, certo? Então, a gente percebe a situação, nosso cérebro entra em alerta, certo? Então, ele prepara a gente para lutar ou para fugir, certo? Entendi. Aí, como se tivesse uma fera. Isso. E ele não sabe o que tem ali na frente, teoricamente. Então, entende? Então, ele vai acionar, ele vai lá na sua sala de controles, ele vai acionar todos os controles, né? Ele vai acelerar seu coração, ele vai acelerar sua respiração, o seu sangue vai, né, bater mais, o coração bater mais forte, o sangue vai, né, ter uma velocidade maior e você vai ficar preparada para enfrentar aquela situação. Entende? Ou você luta ou você foge. Né? Você tem medo de quê, Karen? Eu? Vixe. Qual um bicho? Vai, fala aí pra mim.
Bicho? Tem medo de rato? De rato. Você não tem medo de barata? Voadora? Não, barata nem Barata voadora. O tal do rato e o sapo, meu Deus do céu. Esses dois aí, problema. Pois é, aí quando você está diante dessa, tipo, o sapo, né, que é um medo muito comum, as pessoas têm muito medo de sapo, Medo de né? ficar cego e tal. Aí você vê o sapo, né, o seu cérebro, ele já sabe que você tem medo de sapo, certo? Você mandou a imagem para ele já captou, é sapo. Então ele faz o quê? Ele prepara você ou para matar o sapo ou para correr do sapo, certo? E aí o que que acontece? Se você pegar um pau e dar no sapo, o que que vai acontecer? O sapo vai morrer, né? Ou se você correr, né? Quando você parar, tanto quanto você, quando você estiver matando o sapo ou estiver correndo, quando você parar, os seus sintomas fisiológicos serão os mesmos. Você pode estar suada, o seu coração vai estar acelerado e a sua respiração estará ofegante. Certo? Então, ele preparou você para as duas situações. Você escolheu qual que você iria fazer, certo? Então, ele te protegeu. Teu cérebro te protegeu daquela situação de risco, daquela situação de perigo. Por isso, a ansiedade, ela é o nosso sistema de proteção, né? Entendi. Que ela vai acelerar o seu metabolismo ali, o seu corpo. Quando necessário. Quando necessário, ela vai acelerar, certo? O que é ruim? Quando ele dá todos esses comandos lá da situação do sapo numa situação normal, né? De repente, o teu cérebro liga todos os botões do seu controle, certo? Quando a pessoa tem um ataque de pânico. Por que a pessoa tem um ataque de pânico? A primeira vez, a gente não sabe. Simplesmente o cérebro liga, entende? Liga no momento como se tivesse um... Não existe, né? Às vezes a pessoa tem um ataque de pânico lá no centro da cidade, sozinha, né? O cérebro cria aquilo dali, entende? E isso é desproporcional, porque ele está criando toda uma situação de fuga e de enfrentamento diante de uma situação que não existe, certo? Mas ele ligou, certo? E aí a gente tem o ataque de pânico, né? Que vem com os sintomas, ou em conjunto, né? Eles pegam um na mão do outro e vêm todos eles juntos, ou vão alternando. E normalmente esses sintomas que dão assim do nada, um dia o cérebro resolve falar, eu vou... O ataque de pânico o cérebro resolve, né? Tem pessoas que a gente tem relato de pessoas que tem um ataque de pânico na 25 de março. Né? Lá dentro daquele trem lá, né? Destampou, né? E aí, o que fazer? Né? Aí, o que acontece? Quando a gente tem um ataque de pânico e a pessoa controla, às vezes alguém socorre, né? Liga pro bombeiro, alguma coisa assim. A pessoa volta, né? Fica tranquila, fica tudo dentro de um controle, né? Mas aí, ela vai criar um medo, né, de ter um novo ataque, né, que aí a gente chama de agorafobia. Agorafobia? Isso, que é o medo do medo. Medo do medo. Eu tenho medo de ter aquele negócio, que é o medo também, entende? Então, eu tenho medo de ter outro ataque naquele local, porque daí, quando a pessoa tem um ataque de pânico, ela pensa que ela vai morrer. Né? Ela tem uma sensação muito ruim, a sensação de desmaio, de sufocamento, né? E a pessoa tem certeza que ela vai morrer. Então, para evitar que ela tenha esse ataque de pânico lá e não tem ninguém, então a pessoa faz o quê? A pessoa começa a se limitar, entende? Simplesmente pela possibilidade de ela ter um ataque. Pode ser que nunca mais aconteça. Mas pode ser que aconteça um ataque de pânico também em outro local que ela se sinta segura. Entende? Sim. Então, a pessoa começa a perder a confiança nela mesma. Nesse sentido, né? Do controle. Isso, porque eu sempre trabalho com meus pacientes assim, toda pessoa ansiosa, ela é controladora. Toda pessoa ansiosa, ela é controladora, ela quer ficar tudo aqui. O dia que aquele negócio sai do controle dela, aí ela começa a ter crises, entende? E como um bom controlador, toda pessoa que controla, ela é muito preocupada,
né? Então, o que movimenta a ansiedade? Qual que é a gasolina do motor da ansiedade? A preocupação. Entende? Eu me preocupo antes, né? Então, a pessoa que se preocupa antes, geralmente ela tem o quê? Ela tem o plano A, o plano B, o plano C, o plano D, porque ela nunca quer ser pega de surpresa. Entende? Então, ela vivencia toda aquela situação sem saber se aquilo vai acontecer, né? Então, ela preocupa 2 vezes. Já fica repassando todos os Antes e caminhos, se né? acontecer, isso, entende? Então, a pessoa gasta muita energia com aquilo dali. Entende? Com uma preocupação que, né? Porque 90%, 80%, 90% das nossas preocupações, elas não acontecem. Né? Já aconteceu com você, Cleide, você ficar preocupado, não dormir à noite, chegar no outro dia? Não aconteceu o que você estava preocupado? E aí a gente sofreu, nós perdemos a noite de sono pensando, né? Então, eu sempre trabalho com que a preocupação é no momento que acontece. Aconteceu o problema, então a gente vai lá e resolve. Antes de acontecer, a gente não trabalha com possibilidade. Entende? E aí, a pessoa que é muito ansiosa, ela é preocupadíssima. Mas a gente da área de TI, de tecnologia, a gente trabalha já com a tal da redundância, né? O backup, isso aí dá paz. Deixa Isso daí dormir. dá umas noites de sono. Mas boa, por que né? vocês trabalham assim? Porque vocês sabem que existe alguma possibilidade de aquilo É porque tem a acontecer. tal da lei de Murphy também, né? Que tudo que pode dar errado, vai dar errado da pior maneira possível. E a gente pensa também nisso, né? Né? Mas vocês já sabem que é tecnologia, né? Mas nós somos seres humanos, né? A gente não é uma máquina, Verdade. né? E a máquina, ela tem a probabilidade de dar defeito, né? Se a peça estragar, vai lá e conserta e ela volta a funcionar. Nós não, né? Nós somos seres humanos, nós somos seres que envolvem outros ambientes, né? Tudo influencia a gente. E outra, na hora que aconteceu o problema, tem a tal da criatividade também, né? Sim, pode Você usar, pode né? A confiar mesma na sua criatividade que a criatividade. gente usa antes, a gente pode usar durante, se acontecer, né? Porque o ansioso, ele sempre trabalha com uma frase que a gente é bem comum no nosso meio, e se, né? E se? E se isso, e se aquilo, e se, né? E aí a gente fica no e se, né? Porque o que é a ansiedade? É um excesso de preocupação. Eu tava aqui lembrando agora, tive muita dificuldade de passar no teste de habilitação. E o quanto eu vejo que não foi só comigo, né? Quanta gente perde ali a prova por conta do excesso de ansiedade. Porque um dia antes mesmo eu já tava sofrendo. Falava, meu Deus do céu, não posso reprovar, não posso reprovar, não posso Isso. reprovar. No outro dia, reprovei. Aí o que você Mas- criou? Uma situação, né? Porque você focou, não vou reprovar, não posso reprovar. E o cérebro, ele tem uma tendência de não captar esse não. Ele só pega o reprovar, Olha só. entende? E aí ele fez você reprovar, porque você lutou por aquilo dali, você Passou a noite. você focou naquilo dali, entende? Então, E ajuda muito. Nossa, Quem agora aí vai fazer, né, a prova de habilitação, estudar formas de controlar isso, né? Sim, A ansiedade. sim. Porque eu vejo muita gente perdendo a prova, não é porque não sabia fazer certo, mas por conta do alto nível de ansiedade. Aí, por exemplo, na prova meu pé tava tremendo tanto que eu não conseguia manter a estabilidade do carro. Imagina na rua, né? O cara tá certo em não passar, né? Imagina essa pessoa com ansiedade no trânsito de São Paulo, não ia sobreviver, né? E é muito importante essa questão e em outros pontos também, né? Algumas pessoas podem estar se perguntando, nossa, mas meu trabalho na empresa é me preocupar com os problemas. Mas, na verdade, é você criar ações que evitem problemas. E que, quando acontecer, você mitigue eles da melhor forma possível, né? E não é pra sim, você... isso mesmo. Várias pessoas falam, né, que... não só pessoas, mas como profissionais, né, da área, que você não precisa trabalhar muitas horas e ficar debruçado ali. Você precisa ser eficiente, né? Então, gastar energia nas coisas certas vão te deixar ter uma vida corporativa mais Perfeito. tranquila, né? Não precisa ter ataque de pânico no serviço o tempo todo. Perfeito. O que você faz? Você faz o autogerenciamento, né? Que é o que a gente chama de regulação emocional, né? Você vai se preocupar, sim, no momento certo.
Olha só, a gente falou aqui sobre inteligência emocional. Qual que é a diferença da inteligência emocional para essa regulação emocional? Que é um termo novo para mim esse, né? Eles estão na mesma casa, né? Regulação, eu uso muito esse termo de regulação emocional, porque eu vejo o ser humano, né, como uma máquina, né, que tem o quê? Uma programação, né? Igual lá tem uma programação, né? Em todo computador tem uma programação. Sim. Todo ser humano, ele vem com a programação. Ele foi influenciado para ter uma programação, não é? Você teve experiência com seus pais, teve experiência com seus amigos, teve experiência na igreja, entende? Então você foi criando a sua programação, certo? E aí o que é a regulação emocional? É saber como você funciona. Entendeu? Como você funciona. Aí eu me regulo. Entende? Porque se eu me conheço, eu consigo me regular. Certo? Se eu não sei mexer no meu celular, então não serve para mim. Certo? Então, eu só consigo regular aquilo que eu conheço. Aquilo que eu domino. Certo? Então, por isso que a gente precisa de regulação emocional. Certo. Porque quando eu precisar, entrei em tal situação, eu sei como eu funciono, né? Então eu vou lutar, eu vou fugir, eu vou sair, eu vou responder, eu vou ter uma ação que vai me proteger, que vai me fazer bem. Interessante, muito bom. Uma coisa que eu pratiquei nesse sentido de regulação, eu tinha problema de gastar o que eu tinha no bolso. Aí eu parei de andar com dinheiro. Aí eu não tenho a mais, eu já aprendi como eu funciono. Se eu tiver a disponibilidade ali, eu às vezes gasto mais, e isso é ruim para a educação financeira, né? Ruim para o orçamento, sai do controle. O que acontece? Às vezes as pessoas chegam no consultório, né, e falam, eu não consigo controlar tal comportamento, né? E aí a gente, um vício, né? Então a gente pede para aquela pessoa, uma das orientações é que aquela pessoa, eu sou viciada em TV, por exemplo, né? Então a gente pede para tirar a TV, né? Aí ela fala assim, não, mas isso não é, eu quero controlar com a TV na minha frente, né? Vai ser mais complicado, entende? Então você arrumou o quê? Uma forma de lidar com o seu dinheiro, né? O que você fez? Você tirou ele do seu alcance. Sim. Certo? Então o seu cérebro, ele entendeu o quê? Que quando você não está com dinheiro, não é para gastar. Sim. Entende? E aí você criou uma estratégia para lidar com aquilo dali. Quando eu crio uma estratégia para lidar com as minhas limitações, com as minhas crenças, então eu estou fazendo regulação emocional, né? Que é uma parte da inteligência emocional. Isso é muito legal, porque a gente vai associando ao dia a dia, né? As coisas que a gente faz. Justamente o Cleiton falando dessa questão do dinheiro, né? Por exemplo, eu, apesar de ser uma pessoa da TI, eu sou muito ainda de escrever em caderno. Então, mesmo que eu tenho lá a minha plataforma, o ClickUp, ou o Trello, né, que seja, ou o Teams da Microsoft, eu cadastro lá todas as atividades e reuniões que eu tenho para fazer no dia. Mas as minhas mais importantes que eu não posso esquecer, eu tenho que escrever. Perfeito. Tenho que pegar um papel, nem que for um rascunho, e escrever, e aquilo ali eu não esqueço de jeito nenhum. Perfeito. Né? Água, Perfeito. por exemplo, que é um negócio complicado, né? Esse daí, o pessoal fala, põe uma garrafa de água assim na frente que você vai tomar. A garrafa, do jeito que eu colocava lá no final do dia, tava igual. Eu falava, gente, o que eu vou fazer? Um negócio tão simples, né? Tomar água e a gente não faz. Porque, tá ocupado, mas um dia a conta chega, né? E aí? E aí, o que me ajudou? Barulho de água. De vez em quando o celular faz barulho de água lá, dá sede. Aí eu pego a garrafinha e tomo água. Associa. Foi o jeito que consegui fazer, porque sempre eu me dava desculpa de que eu estava ocupada e não podia tomar água, não podia levantar. Sim. Mas a garrafa estava na minha frente, qual era a desculpa agora? O que eu ia fazer? Então a gente usa a tecnologia aí para ajudar, né? Porque você não tinha criado o caminho para a água. Né? Nosso cérebro precisa de uma associação que ele consiga interpretar que aquilo é necessário fazer naquele momento, né? E anotar é muito bom. Se isso te deixa tranquila, te deixa segura, então faz, né? A gente tem que criar. Cada um tem, como eu já disse, cada um tem uma programação. Certo. Entende? Cada um funciona de um jeito e a gente precisa se respeitar.
Até os sintomas da ansiedade mesmo é Sim, diferente sim. em cada um, né? É diferente, alguns alternam, né? Uns tem mais taquicardia, o outro tem mais suor, o outro tem mais formigamento, né? Todos são sintomas. E depende do transtorno, alguns sintomas são mais evidentes do que em outros. Realmente, a gente vê muito, depois da pandemia, inclusive crianças e bebês tendo crise de ansiedade. Então, e agora, né? Não é um ambiente corporativo, essas pessoas nunca trabalharam fora. Né? O que tá acontecendo, né, com esse pessoal? Aí tem umas crianças também que nunca tiveram contato com tela. E ainda assim tem crise de ansiedade. Né? O que pode desencadear isso, por exemplo, numa criança? A gente precisa avaliar o quê? O ambiente, né? Precisa avaliar a genética dessa criança, certo? Porque tem pais que são muito, muito ansiosos, né? Então, essa criança, ela vai herdar. Se caso a mãe também passar alguma coisa na gravidez, isso pode refletir na criança? Com certeza. A ciência diz que a partir do 6º mês de gestação, a criança, ela sente tudo que a mãe sente. Olha só. E aí, essa criança já nasce com aquilo dali. Né? Tem crianças que criam o sintoma de ansiedade, até mesmo de depressão, intrauterino. Né? E depois, se ela tiver o ambiente que favorece para que aquilo, né, floresça, então ela vai ter aquele transtorno. Nossa, então tem que ter o cuidado de quando o bebê está na... Desde a gestação, Desde né? a Porque gestação. a mãe, ela sente, porque ela transmite, né? Porque essa criança, depois de 6 meses, já está tudo formado, né? Ela já tem um cérebro, então ela já recebe alguma coisa, né? Então a gente tem que ter essa noção, né? E tem que ter muito cuidado com isso também, né? Porque tem pai que transmite, tem pai que é super ansioso, o filho é mais ansioso do que ele, porque tem um pai, herdou a genética e tem aquele ambiente que é altamente ansiógeno, então aquela criança vai desenvolver, por mais que ela não tenha contato à tela, por mais que ela não tenha outra coisa que propicie aquilo dali, o ambiente dela, a gente precisa avaliar, porque assim, nada incorpora em você, entende? Às vezes a pessoa chega no consultório e fala assim, de uma hora para outra eu fiquei depressiva, né? A ansiedade não incorpora, a depressão não incorpora, né? Aquilo é desenvolvido em você, né? Você que não percebeu, só percebeu quando a coisa chegou lá em cima, quando ela paralisou, quando ela prejudicou você. Aí a pessoa procura ajuda. Certo? Mas os sintomas, eles vão encadeando e só vão aumentando. Então é legal esse ponto que você comentou também sobre a depressão, né? Porque tem muitas pessoas que, principalmente nessa época da pandemia, ficou com essa dúvida. Será que eu tô depressiva? Porque fiquei em casa o tempo todo e não tive contato mais com gente. Agora, pessoas como você, né? Eu gosto de ver gente. Minha mãe mesmo, você falava, se alguém me prender aqui, eu vou ter um treco, eu vou ficar doida, me deixa falar com gente. Eu parei de trabalhar uma semana durante a pandemia. Mas tocando na alta, não tava atendendo, usava máscara e, né? Então, por exemplo, voltando ali na pergunta, né? Como diferenciar que eu tô tendo uma crise de ansiedade, né? Que tá nesses níveis elevados, ou se eu tô no caminho da depressão. O que diferencia? Você quer saber o que diferencia a ansiedade de depressão? Isso. São sintomas. A depressão é um transtorno de humor. E a ansiedade é ansiedade, é ansioso, entende? Eu falo transtorno de ansiedade, estou falando no geral, né? Porque pode ter vários outros, pode ter o pânico, pode ter o toque, pode ter o TEPT, pode ter as fobias, né? Transtorno de ansiedade, estou falando no geral, tá? Então, o que vai diferenciar são os sintomas, né? Os sintomas da depressão são diferentes da ansiedade, uns e outros que se coadunam, né? Mas são sintomas, tá? A depressão, ela é mais um rebaixamento de humor, certo? E a ansiedade não. A ansiedade é mais sensações físicas, né? No aqui e no agora. Porque a pessoa que desenvolve uma depressão, ela não começa hoje e amanhã ela tá depressiva. Entende? A ansiedade não. A ansiedade, você pode ter um ataque aqui agora. Então, Entende? a ansiedade, pelo que eu tô raciocinando aqui, a ansiedade te acelera e a depressão te deixa mais down, com a energia mais baixa. Fica mais... Isso.
fica menos energizado. O que que acontece? A depressão, as pessoas falam assim, eu estou triste, né? Eu estou depressiva, né? Na minha visão de clínica, o primeiro sintoma da depressão não é a tristeza. O primeiro sintoma é a falta de prazer. Ela perde o prazer primeiro. Ela perde o prazer pelas coisas que ela gosta. Entende? Quando a pessoa começa a perder o prazer, aí a gente pode ligar as anteninhas que tem alguma coisa de errado. E possivelmente ela vai desenvolver uma depressão. Aí a tristeza chega depois, né? Lá na frente ela chega. Tá? Mas, assim, sempre tem a ansiedade e a depressão, elas podem parecer juntas, né? Numa mesma pessoa, que é o transtorno misto, né? Certo. Às vezes a depressão puxa a ansiedade, às vezes a ansiedade puxa a depressão. Porque a pessoa começa a ter, por exemplo, a crise tem certos níveis que deixa a pessoa envergonhada, Deixa né? envergonhada, aí essa pessoa não tem mais contato social, então ela vai se isolando, né? E aí começa o quê? A perda de prazer, essa pessoa vai ficando mais isolada, ela vai se sentindo mais triste, né? Então ela vai perdendo aquela memória de quê? De prazer. Entende? E Não aí... não vai ter recompensas, né? Não. Entendi. Coisa que antes dava uma recompensa para ela, não tem mais. Perde, né? A pessoa perde totalmente o prazer. Na depressão ela não tem prazer nenhum. Olha, tem umas perguntas aqui. Nós abrimos uma caixinha de pergunta, né, no Instagram do Netcast. E alguns ouvintes, né, ali que acompanham também as nossas redes sociais, deixaram aqui algumas perguntas sobre ansiedade. E tem algumas aqui que são bem interessantes mesmo e que eu creio que é a dúvida da maior parte das pessoas, porque a gente já tem estudos que depois da pandemia, 86% das pessoas têm algum tipo de transtorno. E a maioria deles é ou ansiedade ou depressão, né? E aí as pessoas agora não querem mais quase perguntar se tem ansiedade ou não, porque a maioria já tem uma noção se tem ou não, né? Se tá acima dos níveis. Mas quer saber o que eu faço com isso agora, né? Então, o primeiro acho que a gente já comentou, né? Mas quais são os sintomas iniciais ali que são causados pelo transtorno de ansiedade, né? Que foi aquele que a gente falou um pouco, mas acho importante só a gente reforçar aqui novamente quais são os principais, aí, os que a gente mais vê, né? E consegue identificar até num colega do lado se ele tá com algum problema de ansiedade. Com alguma crise. Com alguma crise, isso. Se for sintomas físicos, né? É falta de ar, o coração dele vai estar acelerado, né? Ela vai começar a suar, ela vai ter formigamento, ela pode ter algum tipo de vertigem e cair, entende? Esses são os sintomas principais, tá? Físicos, né? E os sintomas emocionais, essa pessoa tem medo, tem vergonha, né? Fica nervosa, ela fica muito tensa, né? Tem pessoa que trava, né? De tanta ansiedade, ela trava, ela não mexe, né? Ela fica ali. E aí, essa pessoa pode estar tendo uma crise de ansiedade. E eu vou aproveitar um gancho nessa pergunta. O que a gente faz quando tem um colega do lado que tá tendo uma crise? Como que a gente pode ajudar ele? Como que você pode ajudar uma pessoa que está tendo uma crise de ansiedade? A primeira coisa é você manter a calma, certo? Porque se você ficar desesperado, isso vai intensificar a sintomatologia dele, certo? E eu sempre oriento assim, a pessoa fala, fica calma, fica calma, fica calma. Não, isso, não oriento que faça isso, né? Senta perto da pessoa, né? Conversa vagarosamente com ela, mantenha a calma, né? Diga que você está ali, que você vai ajudar, que você vai ficar sentada ali perto dela até ela se sentir confortável, né? E falar para você o que está acontecendo. Porque às vezes a pessoa não consegue falar, ela só sente. Certo? E aí o outro vem, quer levantar a pessoa, né? Quer dar um copo de água para a pessoa, né? Quer que a pessoa responda e a pessoa não vai responder, né? Você senta perto dela, mantenha a calma, né? E fica ali esperando, porque aquela crise vai passar. Certo? Se você sabe que aquela pessoa já tem um histórico de ansiedade, né? Se ela toma alguma medicação, se ela pede para dar alguma coisa, você vai lá e faz, tá? Mas a principal abordagem é manter a calma, tá? E nunca pedir para aquela pessoa ficar calma, porque aquilo às vezes não depende dela, então ela vai se acalmar, então ela intensifica os sintomas dela, né? Porque às vezes aquilo não está no controle dela.
Entende? Então, manter a calma nesse momento é importante, tá? Depois, pedir para essa pessoa respirar, tá? Respirar. Como que a gente respira? Eu sempre falo para meus pacientes assim que a respiração, ela é a cura da ansiedade. Entende? Se eu não tiver uma respiração adequada, eu intensifico meus sintomas, certo? Como que a gente respira? Geralmente a gente faz a respiração inadequada, né? A gente inspira e solta tudo pelo nariz, não é assim? Sim. Principalmente quando a gente tá bravo, né, Karen? A gente só faz isso, né? E qual que é a respiração adequada? A respiração que nós nascemos, a primitiva, é você inspirar pelo nariz e soltar pela boca. Certo? Essa é a respiração adequada, né? Então, quando uma pessoa chega lá com crise de ansiedade, eu ensino ela a respirar, né? Todo dia ela vai respirar 5 minutos para mim. Além de ajudar no controle, quando ela tiver uma crise de ansiedade, né? Vai trabalhar a insônia dela, porque a respiração também trabalha a insônia. Olha, certo? Ajuda a controlar. Se concentrar ali. 5 minutos de respiração. Eu sempre peço para eles associarem que tá cheirando uma flor e soprando uma vela. Né? Cheira a flor e sopra a vela, já ouvi. Entende? E aí a pessoa faz a respiração adequada. Ou às vezes, se for uma criança, a gente pede para pegar um balão, né? Certo. Você vai soprar, né? E aí a criança aprende a respirar de forma adequada, né? Porque quando eu inspiro de forma assim, eu oxigeno muito o meu cérebro, certo? E aí ele não sabe o que está acontecendo aqui fora. Aí novamente ele vai lá na sua caixa de controle e faz o quê? Ativa todos os botões, porque você não disse o que está acontecendo, certo? Eu imaginava o contrário. Eu imaginava que o fato de você respirar inadequado, você desoxigenava o cérebro. Não. Você tem que dar liberdade ao seu corpo de fazer a troca, né? Quando eu inspiro, eu troco, né? Eu faço a troca gasosa. E é isso porque quando eu respiro de forma adequada, eu estou dizendo para o meu cérebro que está tudo bem, que está tudo legal, né? Que não tem nada de perigo aqui, que ele não precisa ativar os meus botões, que está tudo sob controle, certo? E aí automaticamente ele vai fazendo o quê? Ele vai rebaixando de novo. Você tá falando de botões, eu tô lembrando do filme Divertidamente. Divertidamente, né? Sim, né? Exemplifica bem isso. Isso, na hora né? da crise, os bichinhos tá tudo correndo lá, igual... Eu falo os botões, né? Que aí fica mais fácil a pessoa associar, né? Porque a gente tem essa sala de controle, né? Vamos dizer assim, que tem lá os botõezinhos que estão lá todos os programas instalados. Certo? Então vamos para a próxima aqui. Vamos lá. Quais são os gatilhos que geram um transtorno de ansiedade? Os gatilhos, eu acho que a gente já deu uma pincelada sobre isso, né? Sim. Isso. Mas vamos colocar lá, acho que você já falou o ambiente, os gatilhos, né? Vamos lá. Os gatilhos, ele depende de pessoa para pessoa, porque cada um funciona de um jeito, né? Tem pessoas que, ao olhar uma pessoa, ela engatilha uma ansiedade, né? Porque aquela pessoa traz uma memória traumática para ela, certo? E tem pessoas, tem palavras, opiniões, situações, tudo isso pode engatilhar uma crise de ansiedade, tá? E situações que remetem a traumas, né? Tipo, algum tipo de violência sexual, violência física, né? A pessoa também pode desencadear uma crise de ansiedade, tá? Consumo de álcool e droga, né? Isso também é um dos gatilhos, pressão demasiada do trabalho e o consumo excessivo de informações, né? Que é o que aconteceu na pandemia. Consumo excessivo de informação. Excessivo, certo? A gente tinha muita informação e não sabia de nada, né? Tudo apareceu, pandemia, né? Certo. Boom, apareceu. O que a gente sabia? Nada, né? Mas a gente tinha muita informação. Mas qual que era a verdadeira? Certo. Entende? Aí as pessoas entraram em crise, né? Crise de ansiedade. Teve pessoas que desenvolveram o AVC, né? Que deram infarto, né? Só desse consumo excessivo de informação,
certo? Falando da pandemia, mas tem pessoas que vivem olhando o quê? Os jornais, né? Aí pega aqueles jornais que só passa, desculpa a palavra, só desgraça, né? Aí a pessoa também pode desenvolver, porque ela passa a consumir aquilo dali, ela passa a se nutrir daquilo dali. E aí pode engatilhar uma crise de ansiedade, porque ela não sabe, né, diferenciar o que é real e o que é imaginário, que o nosso cérebro não diferencia. Tá? E tem pessoas que, multidões, né? A multidão engatilha uma crise de ansiedade na pessoa. Né? Se a pessoa for fóbica social, ela vai, né, ter essa crise de ansiedade naquele momento. Entendi. Uma vez eu tive a oportunidade de um local que tinha 1,5 milhão de pessoas, um grande show. E eu precisei passar por esse lugar, atravessar de um lado ao outro. Chegou no meio desse quantidade de gente, eu senti um calor humano, aquele calor humano normal, né? Tava muito quente. Eu me imaginei numa cena, se acontecesse alguma coisa comigo ali, como que seria o meu socorro? Por exemplo, se uma pessoa desmaiasse, eu fiquei começando a imaginar essas coisas. Falei, gente, se uma pessoa desmaia aqui no meio agora, se acontece algum problema, se um fio desse cai aqui no meio dessas pessoas, como que vai ser o pisoteamento? Eu fiquei em paranoia, assim, com aquela situação. Falei, gente, é muito perigoso as grandes concentrações, né? Sim, tem pessoas que não lidam com isso, né? Certo. Ela cria uma fobia, né? Porque exatamente ela tem esses pensamentos que você teve, Exato. né? Ela pensa assim, se eu passar mal lá, como que vão me socorrer? Como que vai ser o meu socorro? Nossa. Né? Então ela evita, né? Ou às vezes ela tá lá no meio e veio esse pensamento na cabeça dela e ela começou a passar mal. Verdade. Entende? Então isso engatilha também a O crise. fato de você lidar com a situação que é o que diferencia, né? Isso. Eu até ia falar mais um pouco à frente sobre a TCC, né? Que é a minha abordagem de terapia. É a melhor, né? Lógico. Explica pra gente então. O que é a TCC? É a terapia cognitivo-comportamental, né? A gente trabalha cognição, pensamento e trabalha comportamento, certo? Então, qual que é a base? A cognitivo-comportamental, eu instruo meus pacientes, eu trabalho com ele assim, que não é a coisa, é o que eu penso sobre a coisa. Não é a sua caneca que me prejudica, é o que eu penso sobre a sua caneca. O que eu penso, ela pode não ser nada para mim, mas se eu pensei alguma coisa, se eu penso que ela tem, né, os dentes grandes, a boca grande que vai me engolir, certo? Aí eu passo a ter o quê? Uma reação sobre esse pensamento. Entende? Então, não é a coisa que me prejudica, é o que eu penso sobre a coisa. Entende? E aí a TCC, ela entra exatamente nisso, porque esse pensar sobre a coisa a gente chama de quê? De pensamento disfuncional, né? Que quanto mais pensamento disfuncional essa pessoa tiver, né, maior vai ser a desregulação emocional dela. Certo? E a TCC, ela trabalha técnicas para quê? Para que a pessoa, né, cognitivamente, ela consiga, né, reposicionar esses pensamentos e fazer eles ficarem funcionais, né, contrastar com a realidade e depois a pessoa vai se comportar. Certo? E aí a gente trabalha o cognitivo e o comportamental. Por quê? Porque ela aprende a como lidar com aquela situação e se comporta da maneira adequada. Então eu fiz um contraponto com essa sua reflexão, fiz um contraponto com as cobranças que a gente faz aos nossos filhos, né? Porque a gente já joga o que a gente tem de expectativa para o futuro deles, né? Que a gente quer contribuir para que eles sejam pessoas bem-sucedidas e a gente está ali para isso. Mas talvez eles criem um medo de rejeição, né? Um medo de que eles não consigam alcançar essa expectativa que a gente espera deles. Né? É uma linha muito tênue, né? Isso, ele tanto cria a rejeição, né? Tanto ele cria uma comparação. E nessa comparação ele fica ansioso. Ele não consegue desenvolver porque ele compara a você. Certo. Entende? E aí ele não consegue desenvolver. Né? Tudo tem a dose, né? Pode tudo, só que tem a dose correta, certo? A gente pode sim, né, influenciar os nossos filhos, né? Mas de maneira
adequada, desde que eu não interfira nesse crescimento emocional dele. Né? porque- Eu sempre falo para os pais assim, que os filhos não é o rabinho deles não, entendeu? Não é a extensão do rabinho deles não. Né? Por quê? Porque essa criança é um novo ser, é uma outra pessoa, certo? E aí a gente tem que aprender a modelar esse outro ser, Certo. entende? Mas aí também, pensando na cabecinha deles, né, dos filhos. Você disse que o problema não está em como... Na coisa, na né? coisa, está como ela está interpretando aquela coisa. Né? Como a gente pode agir para ajudar ela a interpretar, ajudar a gente, ela a ter a mesma interpretação que a gente está querendo passar para eles? Primeiro, a criança não tem a estrutura cognitiva que você tem, certo? Certo. Né? Ela está ainda se formando. E aí você vai trabalhar dentro da estrutura cognitiva que ela tem. Certo. Entende? Às vezes a gente quer que a criança tenha um conhecimento que ela não tem estrutura. Né? Como que eu vou passar uma informação? Tá? O crescimento, você tem que ir validando aquilo que você quer que seu filho faça. Né? Você vai reforçando, que é aquilo que o Gilson deu uma pincelada aí da psicologia comportamental. Né? A gente trabalha o reforçamento. O que você quer que seu filho faça? Certo. O comportamento que ele fizer, você reforça. E aí você vai estar modelando ele. Entende? Às vezes os pais falam assim para mim, ai, Kézia, mas eu vou estar comprando meu filho. Não, depois de um tempo, aquele comportamento, ele é inserido no repertório dele. Ele não precisa mais de reforço, porque ele já aprendeu. Entende? E aí, tem que ter uma linguagem clara com a criança e objetiva. Ela tem que entender, a sua comunicação, ela tem que entender. Certo. Tem pai que passa uma informação para a criança e quer que ela consiga digerir aquilo dali. Né? É sempre bom. Você tem filhos, Cleiton? É sempre bom você perguntar o que ele entendeu. Entende? Você dá uma informação e fala, filho, o que você entendeu? Ai, pai, eu entendi isso e isso. Aí é o que você queria que ele entendesse? Aí se não for, você vai lá e corrige. Entende? Sim, ficou claro. Vamos lá para... Tem mais uma aqui. Como controlar a ansiedade ao falar em público? Essa aí o pessoal que vai apresentar o TCC, ó, né? Normalmente o pessoal Todo tem um mundo treco. fica um pouquinho ansioso, né? É esse aqui que é Mas, o momento. todo mundo fica ansioso, né? Eu nunca participei de uma conversa, um bate-papo aqui com vocês, né? Lógico que eu tive um pouquinho de ansiedade, mas a minha ansiedade, me fez eu preparar. Entendeu? Ela não me boicotou, né? Eu poderia ligar aqui e falar, não, Cleiton, eu não vou não. Né? Arrumar uma desculpa e falar, não vou não, porque eu estava ansiosa. Entende? Então, como que você controla a sua ansiedade? Você só tem ansiedade diante de uma situação de falar em público quando você não tem segurança daquilo que você vai falar. Certo? Como que eu crio a confiança? Lendo, dominando o conteúdo. Sim. Entende? Então, para falar em público, você tem que dominar o que você está fazendo, o que você está falando. Entende? Porque se você vai para um local que você sabe mais ou menos o conteúdo, a tendência de você ficar ansioso e dar um branco, ela é muito grande. Né? A primeira coisa, sempre respira, né? Respiração é a nossa amiguinha. Depois você vai fazer o quê? Preparar esse conteúdo, tá? Dominar aquele conteúdo. Vai apresentar um TCC? Leia. Né? Leia uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, quantas vezes for necessária, aquele negócio grave, entende? Porque se você dominar o conteúdo e se acontecer alguma coisa no momento, que às vezes acaba a energia, não tem slide, não tem pessoal que vai apresentar a TCC, você tá com aquele conteúdo na mente, certo? Outra coisa, treine, tá? Treine mesmo. Pega um espelho lá e pega um negócio e vai lendo para você mesmo, né? Ou chama alguém lá, né? E fala, senta aqui que eu vou explicar o meu TCC para você. Ou vou fazer uma palestra, senta aqui que eu vou palestrar e você vai me ouvir. Entende? Por quê? Porque você vai fazendo com que o seu cérebro interprete aquela situação como normal. Você vai tirando aquele alerta de perigo, né? Vou falar em público, vou fazer o TCC, né? Você tira isso, né? Por quê? Porque se alguma coisa acontecer, você tem domínio sobre aquilo. Então, você está seguro, você está com uma estrutura de segurança, certo? E outra coisa, não confie na memória, tá? Eu sou psicóloga e eu trouxe meu tablet, entende?
Ah, eu vou confiar na minha memória? Às vezes pode ser que passe em branco alguma coisa. Então, eu trouxe meu tablet para quê? Para mim dar uma olhadinha, certo? Porque, é o objeto de trabalho do seu dia a dia, sim, né? Mas não nesse contexto, certo? Então, não confie na memória. Tenha sempre o quê? Um rascunho, tá? E respire sempre, tá? A respiração adequada. A respiração que é a que a gente nasce, tá? Não essa que a gente aprende com o estresse do dia a dia. Pode deixar. Agora... Eu tenho visto que a sua linha de raciocínio é para que a gente se experimente, né? Para que as pessoas entendam como elas funcionam. Claro, por isso. Se coloquem em situações de experiência. Isso, perfeito, Cleito. A cognitivo-comportamental, né? É isso, né? É como você se comporta. Por quê? Como que a gente funciona? Só pegando um gancho na TCC. Como que eu funciono? Primeiro eu penso, depois eu sinto, depois eu me comporto. Essa é a lógica, certo? Mas o que que a gente olha primeiro? Como vai ser a interpretação da... Não, a gente olha o comportamento. Né? Eu me comportei desse jeito. Mas o que que você pensou? Não sei. Né? Porque antes de você se comportar, você pensou. Entende? Ou olha a emoção. Eu tô triste, por quê? Né? Por que que você tá triste? Né? Então, aí entra a questão da regulação emocional de novo. Porque é você aprender a se conhecer e saber como você funciona. Entendeu? Porque até nas entrevistas, né? Essa é a pergunta que as pessoas menos sabem responder. As técnicas normalmente têm na ponta da língua o que é, mas quando você pergunta quais são as suas qualidades e os seus defeitos, não sabem. Não sabe responder. Né? Ou às vezes as qualidades tá ali também, porque na internet você fala como fazer entrevista e já tem lá as qualidades, né? Perfeccionista. Aí é o que mais aparece. Os defeitos, né? Defeitos, coloca perfeccionista. Mas assim, normalmente... É um defeito. As pessoas não conseguem nem identificar os defeitos que tem, não conseguem falar, né? Sabe por quê? Porque a gente não se olha. A gente só vive. Entende? A gente só vive e aí quando você tem aquela emoção, aí você pensa, fala, nossa, eu fiquei triste. Né? Mas aí, o que a maioria das pessoas faz? Ela não quer entender por que ela tá triste. Por que eu estou triste? Né? Eu sempre trabalho com meus pacientes assim, né? As emoções, elas são naturais aos seres humanos, tanto as boas quanto as ruins, tanto alegria, quanto tristeza, quanto nojo, quanto tudo, certo? Então, elas fazem a regulação emocional nossa, certo? Se eu fico muito triste, né, eu vou ter um transtorno. Se eu fico muito alegre, também não é legal. Tem pessoas que desmaiam de alegria, morrem, já viu? Vai lá. Já, gente né? que teve Tem pessoas idoso, né, que ficou muito emocionado. Ficou muito emocionado e morreu, entende? Então, aí o que acontece? Teve uma vez que a senhora se encontrou lá no programa do Domingão do Faustão, você lembra? Uma história dessa? Ela encontrou ela encontrou uma filha e morreu. Morreu, de alegria. Né? Então, é muito intenso. Então, o que as emoções fazem? A gente precisa das emoções boas e precisa das emoções ruins para se regular. A diferença é como eu lido com isso. Entende? As pessoas querem só sentir emoções boas. As ruins falam assim, não quero sentir, não, sai daqui, não quero não. Entende? E não, eu preciso entender porque eu estou tendo aquela emoção ruim. Né? Então eu sempre brinco com meus pacientes assim, chama a tristeza para conversar, né? Fala, tristeza, por que você tá aqui? Né? O teu cérebro vai te responder, vai falar assim, eu tô aqui por isso e por aquilo, entende? Então eu estou fazendo o quê? Um processo de regulação, porque eu estou me entendendo, eu estou me vendo, eu sei porque eu estou triste, entende? E se eu sei porque eu estou triste, então eu trabalho para que aquela tristeza, né, ou saia, né, ou eu aceito ela. Eu posso ficar triste? Por quê? Porque a gente não deixa, né? É uma emoção ruim, a gente não se permite ter, né? E essa emoção faz parte da minha regulação. Então, se eu não tenho essa emoção, vai ficar devendo alguma coisa, entende? Vai ter mais para um lado e menos para o outro, né? E o ideal é regular as emoções boas e as ruins. É isso que a TCC trabalha. Vamos lá, a última pergunta aqui do pessoal. Acho que a questão da regulação, né, das emoções já responde um pouco, mas
pessoal aqui está pedindo dica para evitar e controlar as crises. Evitar e controlar as crises. Vamos lá. Evitar. O que você pode fazer para evitar? Se organizar, né? Porque o que acontece? A maioria dos ansiosos, eles procrastinam, né? Eles deixam para depois, não é? Eles deixam para depois. E o procrastinador, ele fala assim, ou eu faço tudo ou eu não faço nada. Não tem meio termo com ele, né? Então, no momento, né? No seu dia a dia, tem o quê? Tem uma rotina organizada, né? Porque se você não tem essa rotina organizada, a probabilidade de você ter uma crise, de você ter uma crise ali é muito grande. Por quê? Vai dar a sensação de descontrole, entende? E aí essa pessoa pode desencadear, né? Então sempre trabalha com antecipação para evitar essa crise. Então tem uma rotina organizada. Outro, de novo, conheça-se. O autoconhecimento, ele é essencial na nossa regulação, tá? Quando eu vou ter ansiedade, quando eu não vou ter, tá? E se conhecer é a melhor coisa, né? Fazer terapia não é gasto, é investimento, né? Se conheça, né? Vá lá e veja como que você pode lidar com aquilo dali, tá? E fazer exercícios físicos é muito bom, né? Ajuda, vai desenvolver várias inas, né? Que a gente chama, né? Noradrenalina, serotonina, né? Essas inas que são boas pra gente, né? Que ajudam a controlar também a ansiedade, né? E invista no seu autoconhecimento. Não tem uma receita, né? Que vai resolver todos os seus problemas de ansiedade. Né? Porque tem pessoas que falam assim, eu controlei a minha crise, nunca mais eu vou ter. Né? Não precisa ficar com medo de ter a crise. Não precisa. Se a pessoa teve, lógico que a probabilidade é maior de ela ter, né? Mas se a pessoa trabalha, né, para aquilo dali, ela se autoconhece, muito raramente ela vai ter uma nova crise. Tá? Você trouxe uma interpretação legal. Porque quem faz a terapia, né? Talvez seja julgado ou tenha até medo de ser julgado por estar ficando doido. Tô ficando doido, vou pra terapia. Ou até muito mesmo por não ter controle das próprias emoções, né? Só tá fazendo terapia, né? Exato. Sim, isso é um novo mesmo. ponto de vista, né? Eu estou investindo para eu me conhecer melhor. Então, para os meus pacientes, quando eles sentam na minha frente, eu digo que eles são fortes. Porque só pessoas fortes fazem terapia. Os fracos correm. Eles não dão conta de sentar na frente de um profissional. Não é para conhecer o profissional, é para se conhecer. A terapia não é para o psicólogo. A terapia é para a pessoa. É o autoconhecimento dele. Né? Então, só pessoas fortes conseguem fazer terapia. Tá? Os fracos, eles fogem. Tem uma questão da atitude, né? Porque se ela tá triste, às vezes ela tem uma situação que ela tem que lidar. Pra ela sair dessa situação, né? Sim, né? E ela tem que ter atitude, né? Tem que ter atitude. E a terapia, ela é essencial para você se autoconhecer. Eu falo da terapia porque eu sou psicóloga, né? Mas tem algumas outras coisas que você pode fazer, outras terapias alternativas para fazer. Não que vai ter a mesma função da terapia. Tá? Terapia, tá? Às vezes a pessoa fala assim, tô fazendo artesanato aqui, é minha terapia. Não, aquilo ali é artesanato, vai fazer artesanato. Terapia, tá? Entendi. E aí dá para fazer outras coisas, né, que favorecem uma massagem, né? Mas a terapia, ela é central, porque só a terapia, né, você vai se conhecer. E só você se conhecendo, você sabendo o seu drive de instalação, você vai saber mexer nele. Essa foi boa. Então, eu vou aproveitar agora para a gente drive. entrar no nosso quadro aí, que a gente sempre pergunta, né, para os nossos convidados. Qual é a tecnologia que você mais gosta, né? Fiquei sabendo aqui nos bastidores que você é uma fãzona de tecnologia também. Adoro. Então, conta pra gente qual foi a inovação tecnológica, qual tecnologia você acha essencial, a mais incrível, assim, que foi
criada já até hoje? Eu adoro tecnologia. Para mim, eu fazia tudo. Quando eu vou a uma loja de informática, eu quero comprar uma coisa de cada para levar para casa, porque eu acho tudo fantástico, entende? Mas assim, eu acho que o celular hoje, né? Eu penso que eu brinco assim que diminuíram a TV e botaram na nossa mão, né? Que é o celular, né? Botaram tudo na nossa mão. E o celular é fantástico, né? É lógico, traz consequências ruins, né? Mas para mim é uma invenção assim, né? Esses programas que nos conectam com outras pessoas, né? É fantástico. Eu acho que é uma tecnologia massa. Legal. E pra gente deixar aí uma dica, pode ser uma frase, pode ser uma dica de filme, uma dica de série. O que você deixa pra gente aí de dica? Cleiton, eu na verdade não tenho tempo de assistir série, né? Mas eu vou deixar uma frase que eu gosto muito, né? Que tem embasamento até bíblico, né? Que primeiro você ama você, depois você ama o outro. Primeiro o amor próprio, depois o recíproco. Eu só consigo dar para o outro aquilo que eu tenho. Certo? Porque isso é bíblico, não está na Bíblia, sabia? Quando ele fala assim, amar o próximo como a ti mesmo. Primeiro eu tenho que me amar, depois eu amo você. Certo? E eu só proporciono para outra pessoa aquilo que eu tenho. O que eu não tenho, eu não consigo. Tá? Então, a frase é, primeiro o amor próprio, depois o recíproco. É isso. Nossa, muito bom. Cleiton, estamos aqui agora encerrando mais um episódio, né? Inspirador, por sinal, né? Muito enriquecedor também, muitos conhecimentos e esclarecimentos, né, de mitos aí que a gente escutava, muitos conhecimentos novos, né, aí para as pessoas. E vamos agradecer aí novamente aos nossos patrocinadores, né, os nossos apoiadores aqui que fazem se tornar realidade, né, o Netcast e levar tanta informação importante, relevante, né, para as pessoas de uma forma simples, que elas entendam, possam interagir conosco, né. E uma delas é a Netway, né, que é um provedor de internet que está focado em levar não só uma internet de qualidade, rápida, estável, né, com baixa latência para vocês, mas principalmente experiência, né, com um bom relacionamento, um bom atendimento. Então, se você quer resolver o seu problema de internet na sua empresa, na sua casa, fala com a Netway. E temos também mais uma, né, Cleiton? Com certeza, a Inksoft, loja de informática, materiais, insumos, suprimentos. Pode ir lá na Inksoft que você vai encontrar presentes também. Tem uma seção muito linda de presentes para você presentear aquela pessoa que você gosta. Tá chegando aí o Dia dos Pais. Vamos presentear ali com presentes da Inksoft. Isso mesmo. E não se esqueçam, né? Sigam o nosso Instagram, netcast.br, ative o sininho no YouTube e nós estamos em todas as plataformas do seu podcast, pode escutar no seu canal favorito. E gostaria de agradecer a todos os ouvintes, a quem participou, mandando as perguntas. Nós vamos continuar fazendo caixinha, preencham lá, tiram suas dúvidas, continuem nos indicando, né, mais pessoas para estar participando aqui do Netcast. E gostaríamos de agradecer a Késia, né, por estar aqui e trazer esse conhecimento riquíssimo, né, para as nossas vidas. Quero agradecer também a Késia e agradecer ao Instituto Ágape, né, a empresa que você... Rede Ágape. A Rede Ágape, isso. Rede Ágape de psicologia, né? Muito obrigado, Késia, por você ter ficado aqui conosco, trazido esse conhecimento, que foi muito, muito inspirador. Muito obrigado, muito esclarecedor para nós também. Eu agradeço a oportunidade, né? E me coloco à disposição, né? Enquanto pessoa, enquanto clínica, né? Se precisarem, a gente está lá à disposição, a Rede Ágape. Hoje nós somos em 7 psicólogas lá e uma médica, né? Então, se precisarem, quem precisar, né? A gente está à disposição. Só entrar em contato conosco e muito obrigada pela oportunidade. É isso aí, pessoal. Agradeço a todos. Fiquem conosco e pode ficar aí acompanhando os nossos episódios, que em breve teremos mais conteúdos desse relevante e do mundo da tecnologia. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Até mais.